Lançado em 2019, o Livio AI da fabricante norte-americana Starkey foi um dos primeiros a trazer o recurso de inteligência artificial como forma de melhorar a audição. Nesse vídeo, farei uma análise da minha experiência de uso de quase 2 anos com esse aparelho auditivo. Aguenta aí, logo após a vinheta. Oi, sou Sérgio Ricardo, tenho perda auditiva neurosensorial bilateral desde os meus 13 anos de idade. Sou um usuário de aparelhos auditivos desde 2007 e implante desde 2021. Como um amante de tecnologia, sempre procurei conhecer os recursos disponíveis na área das tecnologias auditivas. Criei esse canal com o objetivo de auxiliar as pessoas que buscam informações na hora de comprar o seu aparelho auditivo, fazendo análises dos aparelhos que eu uso e já usei, seus recursos e as novas tendências no mundo das tecnologias auditivas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, não custa nada e vai me ajudar muito. E me siga no Instagram. A inteligência artificial chegou com tudo no nosso mundo, não é mesmo? E no mundo dos aparelhos auditivos não é diferente. E a Starkey foi uma das primeiras fabricantes, se não a primeira, a introduzir o sistema de inteligência artificial no mundo dos aparelhos auditivos. E o Livio AI estreou essa tecnologia. É esse aparelho aqui, que está em minhas mãos, que nós vamos analisar hoje. Uma pausa aqui para falar sobre a política de transparência do canal. Desde abril de 2022, eu adoto uma política de transparência informando para você, usuário, consumidor que assiste aqui o meu canal, qual foi a origem dos aparelhos auditivos que eu testo aqui. Se eles foram doados, se eles foram comprados, se é o meu aparelho de uso pessoal. Isso é importante para que você decida e veja a veracidade das informações que eu passo para você aqui sobre os aparelhos auditivos, porque a política minha sempre foi transparência e independência em relação às análises que eu faço. Em relação a esse aparelho aqui, o Livio AI, a Starkey doou o aparelho para testes durante 8 meses no canal e posterior doação para a plataforma. Além de falar das qualidades do aparelho, dos pontos fortes, eu também vou mencionar a respeito de pontos que há espaços para melhoria nesse aparelho. Toda a política de transparência completa que eu comecei a adotar em abril de 2022 aqui na plataforma, você encontra embaixo aqui na descrição desse vídeo e vai aparecer agora nas descrições de todos os vídeos que forem publicados de agora em diante. Esse vídeo está dividido em capítulos e você pode ir para o capítulo específico que você quer, se você não quiser assistir o vídeo inteiro. É só dar uma olhada na descrição do vídeo que tem os capítulos divididos por assunto. Você clica nele e vai direto ao ponto. Bom, o Livio AI está disponível em vários estilos. Por exemplo, tem o ITE e o ITC. São siglas de estilos para indicar que são aparelhos intracanal. Tem o I na frente, significa que é dentro da orelha, dentro do canal auditivo. O ITE e o ITC, né, tem uma pequena diferença porque um estilo é um pouquinho maior que o outro, pega um pouco mais da cavidade do canal auditivo, mas os dois vão dentro da orelha. Então o Livio AI está disponível nas versões ITE e ITC, também está disponível na versão RIC, RIC, é uma sigla em inglês que está dizendo que é um receptor no canal, certo? O receptor está aqui dentro e o corpo do aparelho está aqui. É por isso que é um receptor no canal, porque essa parte aqui vai dentro do canal auditivo, vai dentro da orelha. E também está disponível na versão BTE. Na versão BTE também é atrás da orelha e o receptor e o processador do aparelho auditivo, ambos estão dentro do corpo do aparelho, diferentemente desse, onde o processador e os demais componentes estão aqui, como por exemplo o microfone, e o receptor do aparelho auditivo está aqui. Receptor, esse nome é porque ele recebe as informações processadas aqui do processador, né, veio do corpo do aparelho, então ele recebe essas informações, né, essa peça eletrônica aqui, esse componente, que é um importante componente eletrônico,
Ele recebe essas informações, por isso tem o nome de receptor, e joga dentro do canal auditivo para que a nossa orelha processe, certo? Então temos esse aqui que é o RIC e o BTE, que é também atrás da orelha, tem um formato parecido com esse, vou até pegar para vocês verem aqui. Isso aqui é um modelo BTE, não é o Livio AI, mas apenas para você ter uma ideia de como funciona um modelo BTE. Aqui está o molde que vai dentro da orelha. Dentro desse molde não tem nada, é só o molde mesmo, diferentemente desse que tem o receptor aqui no molde, certo? Porque esse estilo aqui é o receptor no canal, esse aqui não é receptor no canal, é o estilo BTE. Tudo vai aqui dentro do corpo do aparelho, tanto o receptor como o processador, os microfones e por aí vai. Bom, esses são os estilos que você encontra o Livio AI. Estilos ITE e ITC, que são dentro da orelha, estilos receptor no canal e também o estilo BTE, para perdas auditivas mais profundas. Vou falar agora sobre a energia que move essa pequena máquina aqui. Na verdade é uma grande máquina. O Livio AI é fornecido na versão a pilha e na versão recarregável, que é essa versão que eu tenho aqui. A versão a pilha utiliza a pilha 312, que é essa pequenininha aqui, e a versão recarregável, que é essa aqui que eu tenho em minhas mãos. Você pode recarregar porque ela tem uma bateria interna recarregável que tem a duração de mais ou menos 24 horas, isso aí contando com o uso em streaming de áudio direto, que eu já vou falar daqui a pouco. Eu tenho aqui um carregador portátil. Esse carregador portátil, como você pode ver, ele é bem pequeno, ele tem um contato magnético. Colocou aqui, o aparelho auditivo fica fixado, tá? Sem problema nenhum, você pode levar para onde você quiser. E ele tem uma autonomia de carga. Por exemplo, aqui ele tem os 4 LEDs acesos. Quando ele acende os 4 LEDs, está indicando que está com 100% de carga para recarregar. É só você dar um toquezinho aqui e você consegue verificar a quantidade de carga. 4 LEDs acesos são 100%, 3 LEDs 75%, 2 LEDs 50% e quando está com um LED está indicando que ainda tem 25% de carga. Nesse caso aqui ele tem 100%. E se você tiver algum problema, por exemplo, de precisar fazer uma recarga rápida, você faz a conexão aqui e ele em 7 minutos dá uma carga rápida. E ele em 7 minutos dá uma carga rápida de 20%. Então, enquanto você toma um banho, você consegue fazer uma carga de emergência de 20%. Bom, eu utilizo o Livio AI o dia inteiro, desde manhã quando eu acordo, por volta das 7 horas da manhã até na hora de dormir, por volta das 23 horas. E ele ainda fica um pouco de carga para o dia seguinte. Então dá para você usar um dia inteiro tranquilamente. Se você tiver um dia muito extenso, como por exemplo usar até tarde da noite, da madrugada, ele vai aguentar sem problema. De qualquer forma, você tem um carregador portátil para te ajudar no momento de uso mais intenso, você se esquecer de carregar ou não conseguir por algum motivo carregar no dia anterior. Eu confesso que a primeira vez que eu peguei um aparelho auditivo recarregável, eu fiquei com um pouco de medo de ficar na mão no meio do dia ou no meio da noite com um aparelho auditivo desligado, porque a autonomia não seria suficiente. E a primeira versão que eu peguei do Livio AI, de fato isso acontecia. Eu começava a usar o aparelho de manhã e por volta das 7 horas da noite acabava a carga do aparelho. E por várias vezes eu fiquei em off com o aparelho auditivo dentro da orelha sem funcionar porque acabava a carga 6h30, 7 horas da noite. Eu mandei para manutenção porque não era comum um aparelho acabar a carga assim, sendo que a bateria, a autonomia dela é de 24 horas. E depois recebi de volta da manutenção esse aparelho que esse sim dura as 24 horas e de repente, dependendo do dia de uso, ele dura até um pouco mais que isso também. Então, não tive mais problema e acabou minha insegurança de ficar sem aparelho auditivo utilizando a bateria recarregável. Isso é interessante, porque o tempo que eu levo para tomar banho realmente é em torno de 10 minutos. Então, 10 minutos, esse carregador aqui é suficiente para dar uma carga de
pouco mais de 20% no aparelho auditivo, que dá para mim usar em mais algumas horas. Muito boa essa sacada do carregamento rápido. O Livio AI tem a tecnologia, a certificação de proteção IP68, que dá ao aparelho auditivo resistência contra a água e poeira. Então, significa que você pode pular numa piscina despreocupadamente que não vai estragar o aparelho? Não, você não pode fazer isso, né? Mas se você tomar uma chuva repentina ou alguma outra situação, um carro passar do seu lado e jogar água de uma poça que pegue seus aparelhos auditivos, você não vai ter maiores problemas com isso. Desde, é claro, que você chegando em casa coloque o seu aparelho auditivo num desumidificador elétrico por algum tempo, por algumas horas, para que ele fique sequinho novamente e não corra risco de problema, só para garantir. Vamos falar agora sobre o streaming de áudio direto. Para quem não sabe, streaming de áudio direto é a capacidade que um aparelho auditivo tem de se conectar diretamente com o smartphone para transmissão de áudio, sem precisar de nenhuma outra ferramenta, nenhum outro conector, nenhum outro acessório para intermediar essa ligação. Ele faz essa conexão diretamente entre aparelho auditivo e aparelho de celular, smartphones. A Apple tem seu próprio sistema de conexão, que é um protocolo proprietário de transmissão Bluetooth. Esse protocolo Bluetooth chama-se Made for iPhone, ou MFI, e ele já existe desde 2015. E a Resound foi a primeira fabricante de aparelho auditivo a começar a utilizar esse protocolo para transmissão entre aparelho auditivo e smartphone. A partir daí, muitas outras empresas começaram a fazer uso desse protocolo da Apple. Mas como é um protocolo proprietário, apenas os iPhones tinham condição de fazer conexão direta com os aparelhos auditivos. Então, no final de 2019, a Google lançou o seu próprio protocolo de transmissão de áudio direto entre aparelho auditivo e smartphone, chamado de ASHA. Na verdade, é um protocolo aberto, diferentemente do protocolo Bluetooth da Apple, usado nos iPhones, que é proprietário, não pode ser usado em outros aparelhos. Desde então, muitas fabricantes de aparelhos auditivos e muitas fabricantes de smartphones têm feito uso desse protocolo de código aberto, esse protocolo de transmissão Bluetooth, chamado ASHA, para poder possibilitar essa comunicação de áudio entre aparelho auditivo e smartphone. Então, o Made for iPhone é um protocolo Bluetooth de transmissão proprietário da Apple e o ASHA é um protocolo Bluetooth de transmissão de código aberto criado pelo Google. O Livio AI utiliza os dois protocolos, tanto o Made for iPhone como o protocolo ASHA. Então, utilizando os dois protocolos, você pode se conectar diretamente com smartphones tanto da Apple, os iPhones, como alguns smartphones que utilizam o Android, mais especificamente o Android 10 para cá. Então, vou citar para você alguns aparelhos smartphones que se conectam diretamente, que já foram testados e que se conectam diretamente com o Livio AI. Temos os Galaxy S, da linha S da Samsung. Então, do S9 para cá, do S9 em diante, todos os aparelhos da Samsung da linha S se conectam diretamente com o Livio AI. Além dos aparelhos da Samsung da linha S, também os aparelhos da linha Z, como o Z Flip, e também alguns aparelhos da linha A, por exemplo, o A50, o A51, o A70 e o A71. São 4 aparelhos da linha A da Samsung que se conectam diretamente, sem precisar de acessório, com o Livio AI. Também alguns aparelhos da OnePlus, como por exemplo o OnePlus 7, na verdade do 7 em diante todos se conectam, 7, 8, 8 Pro, e os aparelhos da Xiaomi, o Mi 10T e o Mi 10T Pro. São os dois aparelhos da Xiaomi que se conectam diretamente o seu áudio com o aparelho auditivo. Falando sobre a qualidade do áudio transmitido do celular direto para o aparelho auditivo, eu quero dizer o seguinte: eu não sou um audiófilo, mas eu dou a minha opinião de usuário, que é
que é a forma de ouvir da maioria, de mais de 90% das pessoas. São poucas pessoas que têm aquela sensibilidade de músico mesmo para poder notar diferenças entre graves e agudo, alguma distorção existente em alguma dessas frequências, certo? Então, para mim, parece muito boa a qualidade. Eu não noto nenhum tipo de problema em relação a ouvir com um fone de ouvido, tanto com fio como o Bluetooth usando no computador, por exemplo. Tanto músicas, eu gosto bastante dos graves dele, como também nos audiobooks, né? As vozes das pessoas soam muito bem. Sobre a estabilidade da conexão entre aparelho auditivo e smartphone, eu noto que o protocolo ASHA tem algum problema, porque em todos os aparelhos auditivos top de linhas que eu já testei, que se conectam com Android, no caso eu tenho um Galaxy S21, toda vez que você precisa dar uma pausa na transmissão de áudio, quando você retoma aquela transmissão, você tem que apertar ou o volume mais ou o volume menos para que o áudio volte para o aparelho auditivo. Senão ele não sai. Está conectado ali, mas você não consegue ouvir. Aí eu não sei, na verdade, se é um problema do protocolo ASHA, ou seja, um problema do protocolo de transmissão Bluetooth para Androids, ou se é um problema do sistema operacional da Samsung, a One UI. A One UI é um sistema proprietário da Samsung que tem em todos os aparelhos da Samsung, é claro. Não é um problema do aparelho auditivo, porque todos os aparelhos auditivos que eu testei utilizando esse smartphone meu, o Galaxy S21, apresentam o mesmo problema. Na verdade, não chega a ser um problema, mas é bem chatinho. Toda vez que você pausar um vídeo e retomar ele, tem que apertar lá o botãozinho de mais ou de menos para poder voltar o áudio funcionar no aparelho auditivo. Antes de continuar, quero chamar você aqui, se você curte os meus vídeos, gosta do meu conteúdo, deixa o seu like aí. Parece uma coisa muito besta. Dá uma pausa aí agora que eu vou falar para você. Parece uma coisa muito besta, muito sem sentido, mas para mim vale muito a pena se você dá um seu like aí. Se você compartilhar, então, nossa, é o fim do mundo de coisa boa para nós. Porque o Google considera relevante aquele conteúdo que tem vários likes, que tem vários compartilhamentos. Ele considera engajamento. Engajamento é quando você faz o comentário no vídeo, mesmo que você fale assim, gostei, parabéns, não gostei, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Então, o Google considera o vídeo como relevante, como tendo bastante engajamento e começa a recomendar para outras pessoas. Aí sim, isso você me ajuda. Eu não ganho dinheiro com cada like que você dá ou com visualizações. Geralmente, só pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores que ganham dinheiro produzindo vídeos diretamente pelo Google. Mas você me ajuda bastante no engajamento, no compartilhamento do vídeo, na vinda de novos seguidores para o canal, quando você dá seu like, quando você faz um comentário. Então, dá uma força aí pra gente, tá? Aí eu tenho um perfil no Instagram também. O perfil ainda é pequeno, tem menos de 1000 seguidores, mas dá uma força lá para mim. Segue lá e você vai receber conteúdos todos os dias que eu posto, pequenos vídeos no Reels, vídeos de 1 minuto sobre aparelhos auditivos, algumas dicas de implante coclear também, pois eu sou usuário de implante, como você pode ver aqui, e outras coisas sobre o mundo das tecnologias auditivas e perda auditiva de uma forma geral. Segue lá, @ouvindoadoidado. Vamos falar agora sobre a qualidade sonora do Livio AI. Está cada vez mais difícil fazer comparação de qualidade sonora entre os aparelhos auditivos, principalmente os tops de linha, porque está muito próxima a qualidade entre todos os aparelhos. Nos últimos anos eu testei vários aparelhos auditivos top de linha. Sinceramente, é muito difícil você perceber diferenças na qualidade sonora entre um aparelho e outro, de fabricantes diferentes, porque chegou um nível tecnológico tão grande que essas diferenças são bem sutis. É bem parecido quando você pega câmeras de smartphones. Existem diferenças muito sutis que só aquelas pessoas que realmente conhecem bem a fotografia que vão conseguir verificar, por exemplo, diferenças em matizes, em saturação de cor, em temperatura da cor, essas coisas assim, sabe? Mas para o usuário comum, que é mais de 90% das pessoas, você olha a foto ali e fala, não, tá perfeita. É a mesma coisa dos aparelhos auditivos. Quando você começa a utilizar, você percebe que a qualidade sonora é perfeita. Bom, tirando isso,
O Livio AI ainda tem uma vantagem de ter a tecnologia de inteligência artificial e isso ajuda bastante no processamento dos sons. Por quê? O objetivo principal quando você adquire um aparelho auditivo é melhorar a sua interação social. A verdade é essa. Você não adquire um aparelho auditivo para escutar som de passarinho, para ouvir som de água, para ouvir motoqueiro barulhento, entregador do iFood passando na rua da sua casa. Você coloca aparelho auditivo para você se relacionar com as pessoas, participar das conversas, tanto em casa com a sua família, quanto em algum outro ambiente fora. Isso não é verdade? Então, o objetivo principal do aparelho auditivo é melhorar a relação, a comunicação entre os seres humanos, porque nós somos seres sociais por natureza, ou seja, precisamos nos comunicar. E é justamente a falta de comunicação causada pela perda auditiva que muitos estudos têm apontado como causa de problemas como demência. Então, é importante que você saiba que os aparelhos auditivos têm essa função final, que é melhorar a experiência de comunicação entre as pessoas, ou seja, melhorar a inteligibilidade da fala, o entendimento da conversa, independente do ambiente, tanto em ambientes tranquilos como em ambientes ruidosos. Esse deve ser um objetivo, o objetivo final de um aparelho auditivo. Todo o resto é resto, são recursos que estão ali para ajudar e são muito bem-vindos. Mas se o aparelho tiver todo aquele monte de recursos, 300, e o básico dos básicos, que é fazer um bom processamento de som para melhorar o entendimento da fala em qualquer tipo de ambiente, não funcionar bem. E como funciona a inteligência artificial? Se a gente comparar com a inteligência humana, o nosso corpo, o cérebro pega todas as informações através de sensores, são os sensores corporais, sensações de audição, sensações de visão, do tato, do paladar, pega essas informações sensitivas e transforma em dados, um processamento que é feito no cérebro, transforma isso em dados que, ao analisar e ao misturar com dados que o cérebro já possui de outras experiências, de observações, faz com que tenhamos ferramentas para modificar o ambiente onde nós estamos, para criar ações, por exemplo. É a mesma coisa a inteligência artificial, utiliza sensores, vários tipos de sensores, para captar informações. Aquelas informações são combinadas com outras informações que já tem em um banco de dados previamente cadastrados. Então, baseado na análise, no processamento dessas informações obtidas com as informações que já tem, o mecanismo de inteligência artificial cria ferramentas para modificar o ambiente. O Livio AI tem vários sensores, tem sensores biométricos, sensores de inércia, sensores de batimento cardíaco, sensores acústicos, e esses sensores proporcionam grande entrada de dados para o aparelho auditivo. E dentro da inteligência artificial existe uma coisa chamada aprendizado de máquina. O que significa aprendizado de máquina? É isso mesmo, a máquina aprende. A máquina aprende com os dados que entram através dos sensores. Ele pega aquelas informações, juntamente com as informações de rotina do seu dia a dia, e aprende com elas. O Livio AI faz isso justamente com os dados dos sensores biométricos, dos sensores acústicos que ele está. Por exemplo, combinando informações dos ambientes que você frequenta, nas horas do dia, associando horas do dia com os ambientes, por exemplo, na parte da manhã, qual é a predominância de ambiente em que você fica, na parte da noite, na parte da tarde, quais são os ambientes que você fica com mais frequência. Então combina com todas essas informações num banco de dados que vai fazendo com que o aparelho auditivo aprenda a sua rotina e ajuste o processamento de som, isso é mais importante, de acordo com essa rotina. Ajuste o processamento dos graves, dos agudos, dos médios, das altas frequências, das baixas frequências, de acordo com essa rotina que você tem no seu dia a dia. Então, para isso serve a inteligência artificial. E essa questão da inteligência artificial foi muito real comigo. Eu percebi isso nos primeiros dias. Quando eu comecei a utilizar o Livio AI, eu senti uma diferença muito grande, uma diferença absurda, na verdade, entre ele e o aparelho auditivo que eu estava utilizando. Eu vinha de um OPN da Uticom, que eu gostava muito do processamento de sons, e eu achei bastante desconfortável a forma de processamento de som do Livio.
Só que após algumas semanas eu me adaptei, eu fui percebendo que o aparelho foi ficando diferente, foi ficando gostoso de utilizar. É claro que eu usava o aparelho todos os dias, a ponto de que chegou um momento que eu gostava de usar mais o Livio do que o OPN, certo? Então, embora eu utilizasse também o OPN, às vezes utilizava meio a meio cada um. Mas eu fui percebendo que eu gostava mais de utilizar o Livio, justamente porque esse aprendizado de máquina que ele tem, pegava as experiências do meu dia a dia, né, dos ambientes em que eu estava, e olha que não era tantos ambientes assim, porque a gente estava vivendo ainda numa época de pandemia, né, de restrição de locomoção, mas mesmo assim eu percebi uma diferença absurda do primeiro dia depois de algumas semanas no processamento do som. Tudo isso é aprendizado de máquina, faz com que o aparelho auditivo tenha uma diferença enorme com esse ganho da inteligência artificial. Vamos falar agora sobre o Thrive, o aplicativo da Starkey para os seus aparelhos auditivos. Bom, vamos ver aqui como funciona o aplicativo, o Thrive, o aplicativo da Starkey para os seus aparelhos auditivos. Quando você liga o aparelho, ele vai fazer a busca do aparelho, e aqui embaixo tem esses menus aqui. Bom, aqui é a tela inicial, tem o botão de volume, volume mais, volume menos, esse sinalzinho embaixo aqui indica a posição padrão do volume, que você deixa o telefone, o aparelho auditivo no mudo, e aqui você tem um controle, um filtro de ruído, ativado e desativado. Eu tenho aqui as memórias, a Starkey chama os programas de memórias. Você pode criar os seus próprios programas, igual eu criei aqui, Sérgio Memory. É só você usar a opção ali, criar a memória e fazer as configurações. Bom, eu vou abrir aqui o meu programa para você ver como que foi que eu configurei ele. Então esse Sérgio Memory aqui está configurado para ele ficar ativo quando eu estou em casa. Então eu coloquei uma geolocalização nele. Então quando eu estou aqui na minha região, aqui dentro de casa, ele liga automaticamente esse programa. E ele está configurado assim, ó. Aqui no equalizador, eu fiz essa configuração aqui nas frequências, né, baixo, médio, alto, nas frequências altas, nas frequências ultra altas, né? Eu posso fazer o ajuste que eu quiser aqui. Olha lá, eu vou deixar aqui no 4, nas frequências ultra altas. Tá? Aí você configura também o uso dele na fala. Por exemplo, se você quiser que filtre o ruído e deixa só a fala, você coloca ali no 0. Eu gosto de escutar tudo, inclusive os ruídos juntos. Se eu estiver numa situação desafiadora, num ambiente como um restaurante, por exemplo, eu posso mexer nesse filtro aqui. Aí aqui o ruído, independente de ter fala ou não, no ruído geral, por exemplo, na rua, você pode filtrar, deixando aqui no 0. Ele vai fazer o filtro. Você pode perceber que a engrenagem não tem nada em volta. E aqui a engrenagem já mostra ali a quantidade de ruídos em volta. Aqui o uso no vento, né? Eu não tenho muito problema com isso, então deixo aqui na metade. E aqui, que eu acho muito importante, que é a direção do microfone. É o único aparelho auditivo que tem um programa que dá para você ajuste de qual microfone que você quer usar. Que eu conheço é esse aqui da Starkey, tá? O Thrive. Por exemplo, aqui eu estou usando o microfone omnidirecional, né? Que é aquele microfone que pega som de todo o ambiente, da frente, de trás, do lado, ou seja, vindo de todas as direções. Eu posso usar um microfone direcional, se eu quiser, por exemplo, focar na fala, uma pessoa que está na minha frente. Eu tenho esse aqui automático, que ele estuda, baseado na inteligência artificial, qual é o melhor microfone a usar no momento. E tem esse que alterna. Eu gosto de deixar nesse aqui ao redor, dependendo da situação eu mudo para o frontal também. Essa outra barrinha aqui, ela faz um cálculo, na verdade, é a parte de atividade. Aqui é onde a inteligência artificial age também, mostrando para você o seu nível de esforço físico, tanto em passos, né? Aqui está mostrando que eu caminhei bem pouco hoje, 75 de 1000. Exercícios físicos e o tempo em pé. Esses dados aqui, inclusive, esses objetivos você pode mudar. Aqui está 10.000 passos, se você quiser colocar 5.000, você coloca também, fazendo a mudança ali, lá no menu de configurações. E o que eu acho mais interessante é essa parte de engajamento aqui, onde você consegue verificar o seu nível de engajamento. A quantidade de uso do telefone, quanto mais horas por dia, mais pontos você ganha. A quantidade de interação
Quanto mais pessoas você conversa, ou quanto mais você usa em streaming, através de filme, vendo YouTube e tal, mais pontos você ganha. E em ambiente, quanto mais ambientes diferentes você vai com o aparelho auditivo, carro, andando na rua, por aí vai, mais pontos você ganha. Então, ao final de tudo, você ganha uma pontuação. Você tem um alvo para atingir, que é 100, né? Tanto no engajamento, como também aqui na atividade física. Isso é importante, essa gamificação aqui, ou seja, como se fosse um jogo, para que esforce, incentive você a atingir esses objetivos aqui, principalmente para a sua saúde mental. Esse outro menuzinho aqui é de transmissão, quando tem um acessório de TV, né? No caso aqui eu tenho um acessório de TV, você pode utilizar ele no computador, ativando ele aqui, no computador, para o computador e também para a televisão, acessório para televisão. E esse menu de configuração. Aqui no menu de configuração de opções, o que eu vou destacar alguns deles aqui, por exemplo, o modo máscara. Você entra aqui na configuração do dispositivo, e tem aqui o modo máscara ativado. Quando você ativa o modo máscara, ele cria tipo uma memória, um programa lá para você, que você pode ativar ela manualmente, tá? A função ligar e desligar, se você deixar desativado, ele fica ligado direto. Se você ligar essa opção, ele vai desligar automaticamente o aparelho auditivo quando você ficar parado. Ele tem sensor de movimento, então se você ficar parado, ou seja, se você vai dormir com o aparelho e fica lá 5 minutinhos parado, sem se mexer, ele desliga automaticamente. E ele vai ligar automaticamente também quando começar a ele detectar movimento. Tem os lembretes, eu tenho alguns lembretes aqui, voltando aqui. Aí tem os lembretes. Os lembretes aqui, você pode criar novos lembretes. E o legal desses lembretes é que o som vem direto no seu aparelho auditivo, diferentemente dos lembretes no smartphone, que você precisa pegar o smartphone e ler. Aqui você tem os lembretes que a voz fala diretamente no aparelho auditivo na sua orelha, não tem como fugir. E tem um alerta de quedas. Aqui eu não tenho essa opção aqui no menu de configuração, porque está desativado no software do computador, Foi desativado porque eu não uso. Mas algumas pessoas podem precisar da configuração, de configurar a função alerta de queda. Como que funciona? Se estiver ativa, você pode configurar alguns números de telefone, algumas pessoas, para receber um alerta se você cair, porque como ele tem sensor de inércia, sensor de movimento, dependendo do tipo de movimento que fizer, ele detecta e manda essa mensagem. Eu já fiz os testes, funciona muito bem. Se você levar uma queda, alguma coisa assim, geralmente pessoas que têm problemas de perda auditiva, têm problemas também no labirinto, ou seja, problemas de equilíbrio, então pode correr de sofrer muito quedas, principalmente pessoas mais idosas. Então é muito interessante essa função de inteligência artificial, de detectar quedas e enviar para um número específico, um contato, a informação se a pessoa caiu ou não. Então essas funções do Thrive que eu acho interessante. Sobre as versões, esse modelo aqui, o Livio AI, ele tem várias versões, está disponível na versão 2.400, que é a versão mais top, que é essa que eu tenho aqui em minhas mãos, e tem a versão de entrada, a versão mais básica, é a versão 1000. Então tem a versão 1000, 1200, 1600, 2000, 2400. Então cada uma dessas versões tem uma especificidade, tem uma quantidade de recurso. É claro que a versão mais básica tem menos recursos, mas mesmo assim ainda tem as tecnologias de inteligência artificial, vai ter as ferramentas que vai fazer um upgrade, uma melhora muito grande na sua audição. E é claro, tem um preço menor também. E a versão maior tem todas as ferramentas, as tecnologias. Aí você vai ter que decidir quais são os recursos que são interessantes para você ou não. E é importante você saber que tem essas diferenças de versões. Todas as fabricantes, dentro de todos os seus modelos, têm as versões diferentes. E é bom você saber disso. Você encontra geralmente um número da versão aqui embaixo do aparelho. Aqui, por exemplo, tem o logotipo da marca, o nome da marca, Stark, e tem o número 2400, que indica o número da versão desse modelo aqui. Aproveitar e falar também sobre os microfones. Bom, os microfones ficam aqui na parte de cima, aqui no caso do Livio. Essa versão aqui, esse aparelho especificamente, ele está sem a capinha de proteção dos microfones. Eu vou mostrar para você como que é de fato
o aparelho com a capinha. Deixa eu tirar aqui do meu de uso. Tá aqui. Na verdade é assim. Eu acabei perdendo aquela capinha ali do aparelho direito. Mas ó, os microfones ficam protegidos por essa capinha aqui. Mas mesmo com essa proteção, eu percebo alguma dificuldade. E esses microfones, a entrada desses microfones, frequentemente são obstruídas, né? E isso ocorre com todos os aparelhos auditivos. Eu acho que as fabricantes de aparelhos auditivos têm um desafio muito grande pela frente, que é encontrar uma forma ideal, uma posição ideal dos microfones, dos seus aparelhos, e uma forma de que para que esses microfones não fiquem obstruídos por cabelos, pelo suor, por exemplo. Acontece com muita frequência comigo, principalmente quando eu começo a suar, às vezes uma quantidade não muito grande de suor, uma quantidade média, eu já começo a perceber obstrução dos microfones, tá? E isso com todos os aparelhos, né? Essa versão, esse aparelho especificamente que está sem a capinha de proteção, mas mesmo esse que está com a capinha eu percebo obstrução quando eu estou suando, e se eu suar muito mesmo, aí que obstrui todos os microfones, aí realmente fica completamente off. E só resolve depois que eu coloco no desumidificador elétrico por algumas horas ali, ele volta a ficar show de bola de novo. Mas isso acontece também com o OPN, né, da Oticom, que tem os microfones nas laterais. Eu percebi também utilizando, quando eu testei o Linux 4 da Resound, né, e outros aparelhos que eu já testei também, todos eles, quando soam um pouco, daí você percebe assim que ele está obstruindo o microfone. E tem a questão também do cabelo, né, que às vezes fica batendo ali próximo do microfone e fica provocando aquele barulho chato. Então, eu acho que é um desafio aí para as fabricantes de aparelho auditivo melhorar essa questão do posicionamento e da obstrução dos microfones. Sobre preço. As pessoas sempre me perguntam sobre os preços dos aparelhos auditivos, mas é muito difícil falar sobre preço de aparelho auditivo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas por quê? As clínicas comercializam não só o aparelho auditivo, mas em pacotes. Esses pacotes, por exemplo, está incluso não só o preço do aparelho auditivo, mas também uma série de serviços, de produtos e serviços. Por exemplo, algumas clínicas oferecem 3 anos de garantia para o aparelho, inclusive garantia total, com troca por um aparelho novo se acontecer algum problema desse período de 3 anos. Oferecem, se o aparelho for a pilha, oferecem às vezes 2 anos, às vezes 3 anos de pilha, ou para o resto da vida do aparelho. Oferecem sessões fonoaudiológicas, isso é importante, ilimitadas, por quanto tempo precisar, até o período de vida útil do aparelho. Isso é importante porque se você for pagar 200 ou 250 reais, que é a média de preço mais ou menos de cada sessão fonoaudiológica, você vai precisar de desembolsar uma bela grana, né, pagando por sessões independentes. E não são todas as clínicas que têm essas sessões independentes, porque cada fabricante de aparelho auditivo tem seu próprio software de configuração. Então, se a clínica não trabalhar com aquela fabricante, então ela não vai conseguir fazer a configuração de um determinado aparelho auditivo. Então, tem todos esses detalhes, assim, sabe? É por isso que o preço dos aparelhos auditivos é tão diferente de uma clínica para outra aqui no Brasil e no resto do mundo também. Mas para a gente ter uma noção, para você ter uma ideia do preço do aparelho auditivo, lá nos Estados Unidos, o preço em dólar, que não é muito diferente aqui do Brasil, né? Mesmo com impostos, tudo, mais ou menos os preços praticados lá nas clínicas norte-americanas são mais ou menos os mesmos praticados aqui no Brasil. Mais ou menos a média de preço da versão 2.400, que é essa versão aqui mais top, do Livio AI, por $4.000 lá nos Estados Unidos, nas clínicas lá, tá? Com todo esse serviço, esses pacotes de serviço que eu falei para vocês. Mas aí varia bastante, mas essa é a média que a gente encontra por lá, tá? Então, assim, você tem que analisar os recursos que você vai precisar para decidir qual é a versão que você vai querer do aparelho auditivo. É importante você saber essa informação da versão do aparelho, do modelo que você quer adquirir. E aí vem a pergunta, né? Vale a pena? Então, se você tem condições financeiras para comprar um aparelho auditivo ou até mesmo financiar ele através de um financiamento próprio de uma clínica ou do financiamento crédito acessibilidade do bebê, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso.
Sim, vale a pena, porque o Livio AI é um aparelho que traz assim uma gama muito grande de recursos, principalmente por causa da sua função de inteligência artificial, o aprendizado de máquina, que dá uma diferença absurda na qualidade de processamento dos sons, com o aprendizado do seu dia a dia, como a gente viu aqui no vídeo, né? Então realmente vale muito a pena. E o objetivo de fazer esse vídeo é justamente esse, para que você analise todos os recursos do aparelho, todos os prós e contras, e decida aí se vale a pena para você ou não. É claro que cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Não só falando em questão de audição, alguns têm uma perda um pouco mais profunda, outros um pouco mais leve. Então, e tem também a questão do uso da tecnologia. Talvez você não precise da versão 2400 desse modelo aqui. Talvez a versão 1000 sirva para você. Então aí você tem que analisar essas questões, porque de repente não tem necessidade de você pagar 2, 3 mil reais a mais numa versão por causa de um recurso que você jamais vai utilizar, né? É por isso que é importante você pesquisar, analisar todos esses recursos e ver o que importa para você ou não. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, já sabe, né? Aquele like esperto ali pra gente vai ajudar muito o canal. E agradeço a sua atenção e até o nosso próximo vídeo.